Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. A Mariana perguntou se vocês estão felizes. Eu fiquei na dúvida se vocês estão mesmo, mas glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel, capítulo de número 3. Primeiro Samuel, capítulo de número 3. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então Yahvé, o Senhor, chamou o menino: Samuel, Samuel. Ao que respondeu: Eis-me aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe: Aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas Eli respondeu-lhe: Eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse: Tu me chamaste? Aqui estou. Mas Eli tornou a responder: Eu não te chamei, filho meu. Volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. E nesse momento Eli compreendeu que Yahvé estava chamando o menino. E Eli orientou a Samuel: Vai deitar-te. E se ele chamar de novo, dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: Fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor revelou a Samuel: Eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Amém? Repita comigo assim: tinir. Poder sentar. Fico muito feliz de estar aqui. Para quem não sabe, eu e minha esposa, a gente foi líder de jovens durante 7 anos. E eu tenho um carinho muito grande pela rede de jovens. E quando o pastor Laurence mandou o convite, eu me alegrei bastante, porque eu gosto de estar aqui, principalmente no culto de jovens. E eu fui falar com o Senhor, fui meditar na palavra e fui buscar entender. E a primeira coisa que eu fiz foi relembrar as pregações a qual o Senhor me trouxe. Foi nesse ano que eu preguei na conferência de carnaval, não foi? Na conferência, e depois eu vim mais uma vez aqui. E se você for olhar, as 2 primeiras pregações têm tudo a ver com a terceira, que é a de hoje. E eu fiquei muito feliz quando o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, porque eu já li esse texto várias vezes, eu já preguei sobre esse texto várias vezes. Você vai ver que várias pessoas, quando vão pregar para jovens, usam esse texto, porque o texto começa dizendo que Samuel ainda era menino, ou algumas versões dizem que ele ainda era jovem, porque existe um debate ali entre 11, 12, 13 anos. Ali é uma fase, é um meio termo
É onde deixa de ser criança para ser um adolescente, um jovem. Para a medicina não existe isso. Atingiu os 12 anos, já se torna um adulto. Mas para a gente que é mais antigo, nas Assembleias de Deus, vai entender que existe um termo de pré-adolescente, que o pessoal chamava de pré-deixa. Mas eu creio que aqui só tem vaso de Deus, amém? Samuel ainda estava nessa fase de transição. E queridos, quando a gente pensa em algo que está numa fase de transição, a gente pensa logo em problema, porque toda vez que você vai sair de um lugar para o outro, sempre aparece problema. Pode observar, quem já fez mudança aqui de uma casa para outra? Oh, maravilha, que bênção que é, porque quando você pensa assim, vou mudar, vem aquela empolgação, tipo assim, um lugar novo, aí você já pensa o quê? Vou arrumar minhas coisas. Aí quando você começa a arrumar, aí você começa a achar coisas que você nunca viu, nunca mais tinha visto, nunca mais tinha pego, e aí você olha e fala assim, caramba, essa roupa aqui foi tal pessoa que me deu, nossa, me deu até tristeza só de lembrar. Você acabou de ressuscitar um problema por conta de uma fase de transição. Nunca é fácil você sair de um lugar para o outro. Nunca é fácil você se movimentar de um lugar para o outro. Nunca é fácil. Toda transição ela requer renúncia, esforço. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder viver outras. E aí quando você chega num lugar novo, você se depara com o quê? Principalmente quando você sai de uma casa muito pequena para uma casa muito maior. Você olha e vê o tanto que você precisa ser cheio. O tanto que você ainda precisa de mais. Do tanto que você ainda precisa. E da mesma forma, quando você sai de um lugar muito grande para um lugar pequeno, você olha e fala assim, caramba, eu tenho muita coisa que na verdade não serve de nada. Que para essa nova fase não vou mais precisar disso. Toda fase de transição ela vai trazer para você uma questão de uma análise, de você buscar entender o que é esse novo a qual o Senhor está requerendo da minha vida e da tua vida. Será que o Senhor está te levando para um lugar maior ou será que o Senhor está te levando para um lugar menor? Entendam que independente se é maior ou menor, quando é de Deus, sempre vai trazer crescimento. Aí, Eliezer, mas é contraditório. Você acabou de dizer que Deus vai te levar para um lugar menor. Sim, mas o crescimento ele não vem na nossa lógica, vem na lógica de Deus. Vem na lógica de Deus. Queridos, Samuel era um menino completamente diferente. Eu fico imaginando na cabeça dele como é que era, o que passava dentro dele. Porque ele não estava mais no conforto da sua casa, ele não vivia mais no conforto do seu lar. Quem fez o voto não foi ele, foi a mãe dele. E se fosse eu ia questionar isso de Deus, Senhor, mas não tem como a gente negociar, porque quem fez o voto não fui eu, foi a minha mãe. E a minha mãe falou que eu ia ficar, mas porque viver no templo quer dizer uma renúncia. Viver das coisas de Deus, queridos, tem que ter renúncia. Não tem como você viver da mesma forma fora, da mesma forma dentro. Não existe isso. Você olha, principalmente no período ao qual nós estamos vivendo, que as pessoas o tempo todo estão postando o que elas estão fazendo, o que elas estão onde elas estão frequentando, onde elas estão indo, o que estão fazendo, é muito, vamos dizer assim, esse é o normal desse tempo. Pode observar, eu até brinquei, eu até ri, o pessoal postando dentro do ônibus, o pessoal posta na estrada, o pessoal posta no avião, posta se está andando a pé, posta na academia, posta no restaurante. E agora também está postando as orações. Eu de joelho.
Esse é o normal do nosso tempo. Mas é o normal a qual nós não podemos nos encaixar no sistema mundano. Queridos, eu não estou falando contra a ferramenta. A ferramenta da internet nos ajuda muito. Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O que eu estou falando é que a ferramenta a qual o Senhor nos entregou, ela não pode ser utilizada da mesma forma que as pessoas estão utilizando lá fora. Ela não pode ser utilizada da mesma forma que as pessoas estão usando ela lá fora. Você não pode usar a sua internet, o seu Instagram para ficar jogando indireta, ou usando a sua internet, usando o seu tempo para condenação de alguém. Não, o Senhor nos deu essa ferramenta para que nós possamos usar para levar o evangelho do Senhor. E isso que requer da gente uma renúncia, porque às vezes a gente vê umas postagens que a gente sabe que é para a gente. A gente sabe que aquilo ali é para... Mas é a hora de você demonstrar que você vive uma vida de propósito. Pode até ser que você não tenha pedido, mas Deus te selecionou para isso. Se você for olhar a história, Ana subiu várias vezes para cultuar o Senhor. Ana subiu várias vezes, não foi um ano, não foi 2 anos, foram vários anos. Mas chega um determinado ponto ao qual ela vira e fala assim: Senhor, eu quero fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor me entregar, se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser para a tua obra. Eu vou entregar ele para o Senhor. E Deus olha e fala assim: eu quero fazer esse milagre na vida dela, e eu preciso ocupar um lugar do sacerdócio. Eu preciso ocupar esse lugar aqui que está vago. E aí Deus aceita a oferta de Ana, porque Deus tinha um propósito na vida de Samuel. Deus já tinha selecionado Samuel. Eu sei que essa parte é muito chata, mas olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus tem um propósito na tua vida. Eu não acredito que ninguém aqui tenha nascido por acidente. Eu não acredito que ninguém aqui tenha nascido fora do propósito. Eu busco conhecer a minha história, eu busco conhecer as minhas raízes. Eu sou daquele cara que é bem curioso, e eu sempre gostei de ouvir a história da minha família. E se você chegar na minha mãe, pastora Eliane, e perguntar assim: pastora, como é que foi a história da gravidez do Eliezer, do Davi, de todos os filhos? Você vai ver que o tempo todo Deus revelou, o tempo todo Deus falou, o tempo todo Deus mostrou. Porque eu não acredito que ninguém venha ao mundo por acidente. Eu acredito que sim, se você está aqui, se você nasceu, é porque Deus tem um propósito para a tua vida. Não existe acidente quando se fala de vida, porque quem dá a vida é Deus. Satanás, ele não tem poder de dar a vida para ninguém. Eu não tenho poder de dar a vida para ninguém. A liderança da igreja não tem poder de dar a vida para ninguém. O único que tem poder de dar a vida é o Senhor. E a melhor parte é que quando Jesus morreu na cruz, Ele tomou a chave da mão do diabo, e a chave da vida e da morte agora pertence a Ele. Pertence ao nosso Deus. E aí Samuel, ele vai crescendo dentro de um propósito, que era ocupar o lugar do sacerdócio. E de repente chega um dia, e chega um momento, a qual é o momento de dormir. Queridos, bom demais, gosto pra caramba. Essa é a melhor parte, quando você pode deitar e descansar. E a palavra de Deus diz que ele já não conseguia enxergar direito. E aqui eu pego a primeira parte. Existem pessoas que infelizmente, por conta do cansaço, por conta das lutas, por conta de alguns momentos, por conta de algumas coisas, vão perdendo a visão. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós, como seres humanos, como corpo físico, nós nos adaptamos a dificuldades.
Mas o Senhor não nos chamou para nos adaptarmos à dificuldade. O Senhor nos chamou para entendermos e vivermos a presença de Deus. Ele estava se adaptando à dificuldade, que era a perda de visão. Mas Deus não nos chamou para viver uma vida sem uma visão. Deus nos chamou para que nós possamos ter uma visão daquilo que Deus tem para a nossa vida. Entenda o momento ao qual está sendo trocado o sacerdócio. Eli está perdendo a visão, ele está perdendo o posto, ele está perdendo o cargo, porque ele era sim um homem que ouvia a voz de Deus, era um homem temente a Deus, era um homem que desfrutava das coisas de Deus, mas infelizmente ele não soube separar, não soube ensinar os filhos dele e mostrar que, vocês precisam viver uma vida não na sombra do que eu tenho em Deus, mas vocês precisam ter uma vida em Deus. A sua vida não pode ser na sombra de quem é o teu líder. A sua vida não pode ser na sombra de quem é o seu pai, a sua mãe, a sua avó. Mas eu sou uma bênção porque é minha avó, porque o meu pai. Não. A sua vida com Deus é diferente. A salvação, ela é individual, o seu propósito é diferente, o seu propósito pode até ser similar, parecido, mas é algo diferente. A sua busca é a sua busca. Ninguém aqui vai ser cheio do Espírito Santo porque eu vou ajoelhar e orar. Ninguém aqui vai ser cheio do Espírito Santo porque o pastor Laurence vai orar. Ninguém aqui vai ser cheio do Espírito Santo porque a diaconisa Mariana vai orar. Não. Você só é cheio quando você busca a presença de Deus. Aliás, então e as ministrações? Não, é outra situação. É outra situação. As ministrações aqui é algo momentâneo. É algo que Deus traz para aquele momento. Mas quando você sai daqui, se você não buscar preencher esse espaço dentro do teu quarto, com a tua leitura, com o teu devocional, com aquilo que Deus tem para você, você vai ter que vir aqui todos os dias para poder receber oração, e você vai se tornar um mendigo espiritual. Mas Deus não nos chamou para isso. Você vai ver, Samuel, ele ouve a voz de Deus, e ele vai até o que ele tinha como referencial. Ele vai para onde ele tinha a referência. Eli era a referência que ele tinha. Ele ouviu uma voz, e uma voz de uma autoridade, e a referência que ele tinha era de Eli. E ele corre até Eli e fala o quê? Eis-me aqui, porque o Senhor me chamou. Mas Eli, ele estava perdendo a visão. Ele estava entendendo, ele estava ali no momento de transição também. E ele vira para Samuel e fala assim: eu não te chamei, volta e dorme. Volta e dorme. E acontece a segunda vez. Samuel ouve a voz da liderança, ouve uma voz de autoridade, ele ouve uma voz de comando, e ele vai até onde ele tinha a referência. E acontece a terceira vez. Só que na terceira vez, eu acho que ele desperta. E para quem estava aqui, e para quem não estava, quando eu preguei na conferência de carnaval, eu falei sobre a questão do despertar, da questão de você entender o que Deus está falando, de você ouvir a voz de Deus, de você estar sensível a isso, para esse propósito, para a questão do que nós estamos vivendo. Eu preguei no texto das 10 virgens, a qual fala sobre que houve-se uma voz que gritou: eis o noivo. E a palavra de Deus é bem clara em dizer que tanto as virgens que tinham azeite, quanto as virgens que não tinham azeite, estavam dormindo. Não vamos entrar no mérito aqui se Eli tinha ou não tinha azeite. Mas entendam para o que o Senhor está ministrando nessa noite.
Existem pessoas que conhecem a voz de Deus, que sabem quem é Deus, mas infelizmente estão dormindo. Estão num estado que elas cansaram e elas simplesmente descansaram, mas não estão atentas para o que está acontecendo nos últimos dias. Não estão atentos para o que está acontecendo no período ao qual nós estamos passando. Queridos, nós somos sim essa geração que vai dizer: ei, aí vem o noivo do Senhor. E está bem claro isso. Se você olhar a internet, quem viu o Instagram ontem vai ter certeza do que eu estou falando. Foi inaugurado na ONU uma estátua, a qual eles disseram que é uma estátua que simboliza a paz. E que tem todas as características da besta. Quem viu isso daqui na internet ontem? Glória a Deus, porque tem algumas pessoas antenadas aí. Tem todas as características. E um dos questionamentos de algumas pessoas foi: cara, mas a pomba branca é o símbolo da paz. Por que eles inventaram isso agora? E se você for olhar, pesquisem sobre isso. Estejam atentos a isso, estejam atentos aos sinais. Não sejam as pessoas que estejam dormindo. Seja sim a geração que está gritando: ei, aí vem o noivo do Senhor. Samuel naquele momento era essa geração para Eli, dizendo assim: ei, existe um novo de Deus para esse tempo, e esse tempo é agora. Samuel estava falando para Eli: ei, eu ouvi uma voz, e essa voz está nos convidando, está me convidando a viver o novo. Eu estou aqui. A palavra de Deus, o texto ao qual nós lemos diz que ainda tinha luz. A lâmpada do Senhor ainda estava acesa. Quando Samuel desperta, Eli ainda tinha luz. E o Senhor nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Ainda existe luz nessa terra. Ainda tem tempo para ser despertada uma geração. Ainda há tempo. E o que eu acho mais tremendo, e o que eu acho forte, é porque onde Samuel estava, a palavra de Deus é bem clara em dizer que ali estava a arca do Senhor. Nós não podemos nos afastar da presença de Deus. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Nós queremos viver o que Deus tem. Não se afaste de Deus. Conheço várias pessoas que se afastaram porque olharam para o homem, porque foram feridos por homens, porque Deus ele não fere ninguém. Deus ele é imutável. Mas infelizmente nós somos tão carentes que nós nos achegamos a homens. Nós buscamos essa referência de homens. Nós ouvimos uma voz de comando e nós buscamos esse apoio em homens. Samuel ele ouviu a voz de comando, mas ele correu para perto de um homem, porque ele não conhecia e ele não entendia quem era Deus. Hoje eu vejo muitas pessoas falando assim: Eliezer, nós estamos esperando a terceira onda e não sei o que, e parará. Mas infelizmente eu vejo uma geração que quer se movimentar, que quer correr atrás, tem escutado uma voz de comando, mas tem buscado o seu referencial em homens. Infelizmente a busca está sendo pouca para aquilo que o Senhor está requerendo do nosso tempo, para esse tempo, para o que Ele quer movimentar agora, desse novo. Nós estamos ouvindo a voz de comando, nós estamos ouvindo o Senhor chamar o nosso nome, mas nós não estamos correndo para a presença de Deus, nós estamos correndo para homens. E aí é onde vem frustrações. E aí é onde vem as dúvidas, onde vem os questionamentos. Fui cortar o cabelo esses dias e descobri um salão ali perto da minha casa onde você corta o cabelo dando glória.
todo mundo cristão, todo mundo. E aí começou aquele debate. Mas você levaria na sua igreja um calvinista, sendo que a sua visão é arminiana? Ou se você fosse arminiano, você levaria um calvinista para a tua igreja? E não sei o que, começou aquele debate e aquele negócio. E aí de repente me questionaram: e você, o que você acha? Eu virei e falei assim: esse questionamento não é de agora não, é de há muito tempo. Porque eles queriam ouvir outra resposta. Queriam dizer que eu falasse assim: não, porque eu sou calvinista, não, porque eu sou arminiano, não, porque minha visão... Não, eu virei e falei assim: esse questionamento não é de agora. Você vai ler a Bíblia e vai ver que uns diziam que eram de Apolo e outros de Paulo, mas o que o apóstolo Paulo nos ensinou é que nós devemos ser de Cristo. E morreu o assunto. Você quer acreditar se a volta é antes ou depois da tribulação? Eu não vou perder meu tempo com isso. Eu fui chamado para falar que vai ter a volta dele. O meu chamado é dizer que ele vai voltar e ele está chegando. O meu chamado não é para ficar discutindo se você quer subir antes ou depois de alguém. O meu chamado é para falar para você bem assim: não fica, sobe. Não fica, sobe. Não fica dormindo, desperta, noiva do Senhor, desperta. O Senhor está nos convidando para gritar: eis aí o noivo do Senhor. Eis aí o novo tempo do Senhor. Eis aí o tempo a qual o Senhor separou para tirar do reinado aquele que acha que é insubstituível, para botar aquele que vai levantar a casa de adoração. Nós estamos sendo chamados para levantar aqueles que vão adorar o Senhor independente das circunstâncias. O Senhor está nos convidando nessa noite para sermos Samuel, aqueles que vão gritar e dizer assim: o novo do Senhor chegou para esse tempo. Mas para isso acontecer, muito mais do que disposição, nós temos que entender o que nós estamos passando. E é por isso que eu não desprezo ninguém mais velho que eu. Eu olho para a caminhada de muitas pessoas e eu olho e falo assim: tem alguma coisa para me ensinar. Ouvir de tudo e reter o que é bom. Busquem as pessoas mais velhas não como para substituir, não para preenchimento, mas para entender o que nós devemos fazer. Quando Samuel desperta Eli vira para Samuel e fala assim: eu entendi o que está acontecendo. Existe um propósito na tua vida. Queridos, a melhor coisa que tem é quando nós entendemos o nosso propósito. Porque a pior coisa que tem é ficar andando em voltas, dando voltas. Quem aqui já se perdeu dirigindo? Quem aqui já pegou o ônibus errado? Quem aqui já desceu na parada errada? Quem aqui estava de carona e a pessoa não sabia onde era o lugar? Que agonia que dá, é ou não é? Porque você quer chegar no seu objetivo. Você sabe que existe um ponto de encontro, você sabe que existe um lugar que você precisa alcançar. E eu glorifico a Deus pelo GPS, quando Ele fala assim: você chegou ao seu lugar de destino, e você olha e fala assim: cheguei. Porque isso te traz um alívio, porque isso te mostra que você não andou à toa, você alcançou. E Eli, como voz direcionadora para Samuel, vira e fala assim: volta para o teu lugar. Volta para o teu lugar. Existe um lugar que é seu e que ninguém pode ocupar. E existe um lugar que não é seu e que não adianta você querer ocupar, porque não é seu. Davi, no momento que ele vai lutar contra Golias, ele se dispõe a lutar.
porque era o lugar dele. Mas ele tenta colocar a armadura de Saul, porque era uma armadura real. Mas Eliezer, ele era para rei. Sim. O chamado era bem parecido, mas o propósito era distinto. Pode ser que você cante, pode ser que você toque da mesma forma que a pessoa que está do teu lado, mas a tua armadura não é a armadura dele. A armadura dele não é. O teu chamado pode ser muito parecido, mas não mesmo. Samuel, volta para o seu lugar. E quando você ouvir novamente essa voz, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Hoje em dia está muito notório a inversão de valores. Entendam que a gente que está aqui na frente não é para ser venerado. A honra e a glória é completamente de Deus. Há um tempo atrás eu ouvi uma pregação do Rodolfo, e ele falando bem assim: queridos, eu vou falar algo bem forte aqui para vocês. Hoje eu não vou tirar foto com ninguém, eu não vou fazer, não vai ter selfie com ninguém, porque se existe os artistas gospel, é porque existem os fãs gospel. Cara, aquilo me chocou, porque infelizmente hoje nós estamos venerando pessoas. Mas quando nós entendemos o papel de estar aqui na frente, e aí é onde muita gente se frustra, porque quer estar aqui na frente, porque é um lugar de destaque. Não. O lugar de destaque aqui é de servir. Já observou que a pessoa mais vista na festa é o garçom? Mas quem quer ser o garçom da festa? Todo mundo quer ser servido. Mas é impossível. Ou você se coloca no lugar de destaque, de servir, ou você fica no teu lugar, sendo servido. Quer vir aqui para frente? Entenda que aqui é lugar de servir. Para a gente ministrar o louvor aqui, para a gente trazer uma palavra aqui, para você estar aqui, eu não estou falando isso para me vangloriar, não, ao contrário, para mostrar para você que existe uma renúncia. É preciso primeiramente eu renunciar, porque não adianta de nada eu vim aqui simplesmente falar: você vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Mas eu entendendo que eu preciso servir algo, eu tenho que carregar algo, e para eu carregar algo, primeiramente eu preciso ir lá buscar algo. Ele vira para Samuel e fala assim: se coloque no lugar de servo. Se coloque no lugar de servo. Fala para o Senhor, fala para Deus. Quando você ouvir essa voz, Samuel, você vai responder: fala, porque o teu servo ouve. Se coloque no papel de servir. E foi isso que Samuel fez. Ele vira para o Senhor e fala assim: fala, Senhor, porque eu quero te servir. Fala, porque eu vim aqui, eu estou disposto a servir. Eu estou ouvindo a voz de comando, eu estou disposto a fazer, mas eu me coloco no lugar de servir. E servir, queridos, a gente não serve só quem a gente gosta. A gente serve quem precisa. Quando a gente ouve a voz de comando, a gente ouve Deus falando que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Esses dias eu estava conversando com um jovem, ele está aqui, ele vai entender a conclusão que a gente não concluiu. Quando a gente gosta, é superior do que o amar.
Como assim, Eliezer? Porque o gostar é algo que nos agrada, mas quando a gente ama, a gente faz por entender que é o certo. Entenderam? Vou explicar. Quando a gente gosta, a gente faz porque aquilo nos agrada. Mas quando a gente ama, a gente serve independente daquilo que a outra pessoa fez pela gente. A gente simplesmente vai e serve, porque nós fomos chamados para servir. O amor, ele serve, ele suporta todas as coisas, ele crê em todas as coisas. Independente do que você está vendo, o amor nos leva a servir, olhando para quem é o dono do amor. Se você não tem amor para servir, você não está buscando na fonte certa. Se você não está servindo amor, você não está buscando na fonte certa. Você está buscando em qualquer fonte, menos na fonte certa. Então Deus vira para Samuel e fala assim: Samuel, chegou um tempo novo. E o que eu vou fazer vai tinir no ouvido de todo mundo. E eu fui buscar o que era tinir. Tinir é soar, é estremecer algo. O que Deus vai fazer através dessa geração, através das nossas vidas, não vai simplesmente fazer um som, mas vai alcançar ouvidos e vai estremecer, vai abalar, vai mexer com a estrutura, vai fazer com que pessoas tomem atitudes. Você já teve o prazer, o privilégio de ouvir um sino perto do teu ouvido? Primeira coisa que você faz é se movimentar, porque você quer ouvir da onde está vindo o som. Existe um som que vai ecoar das nossas bocas, das nossas redes sociais, que vai fazer um movimento nessa geração. Vai causar um movimento nessa geração. E esse movimento vai ser para despertar. Entendam que a mídia hoje fala sobre a questão de uma terceira onda, de uma quarta onda, de uma quinta onda de um Covid. Mas nós, como Samuel do Senhor, nós estamos aqui para movimentar a terceira onda de um avivamento sobre essa nação. E que essa nação vai ser fonte para outras nações. E as pessoas vão dizer: existe um tinir do Senhor naquela igreja, naquela geração, naquele tempo, que vai causar esse movimento dizendo: realmente o Senhor está à porta. É esse o movimento ao qual o Senhor está nos chamando para pregar. Não um movimento de carro novo, não um movimento de casa nova, não um movimento de coisas novas materiais. Queridos, entendam uma coisa: quando nós vivemos a vontade de Deus, as bênçãos do Senhor nos alcançam, elas correm atrás da gente. Quando nós vivemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, tudo isso nos alcança. Nós não precisamos correr atrás disso. Mas também nós podemos viver e dizer como Abacuque: Senhor, eu quero viver a tua vontade, ainda que me falte tudo, ainda que venham e saqueiem tudo que eu tenho, todavia eu me alegrarei, porque eu sei que tu és o Deus da minha salvação. A palavra de salvação é que tem que ser a fonte da tua vida, e não a palavra de carro novo. Se Deus quiser dar, Ele dá. Se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus. Nós é que temos que colocar no papel de servir, não Ele de nos servir. Os servos somos nós. Amém?